Shalom, brahá, galera. Salve, salve. Vamos lá continuar trocando ideia ainda sobre o mesmo tema do vídeo anterior. A gente vai falar sobre enteogenia, sobre espiritualidade, né? No caso, sobre experiência espiritual. A gente vai falar também um pouco sobre Quebra-na-Gaste, que é leitura bíblica. Embora seja uma Bíblia distinta do que a maioria aí tem o costume, embora seja uma Bíblia distinta da qual eu também tenho o costume, ainda assim é um estudo bíblico, ainda assim carrega informações importantes o suficiente para que quem segue a vivência Rastafari, quem está adentro da, da cultura Rastafari, esse livro se faz de extrema importância, a leitura dele, para que você possa continuar a compreender de que forma o mundo te vê, de que forma você quer que o mundo te veja, tá ligado? Quebra-na-Gasto, para quem não sabe, é a Bíblia Rastafari. Aí vamos voltar ao assunto que eu tava trocando ideia no vídeo anterior, só que eu percebi que o vídeo tava ficando um pouco grande, então pra gente não ter dificuldade de publicar, nem no Instagram, nem no YouTube, eu resolvi dividir em duas partes. A ideia que eu tava trocando ontem. Então, eu falei sobre Rainha Maqueda, sobre ela ter ido até Israel, estudar, adquirir conhecimento a respeito de espiritualidade mesmo. E como é que eu identifico dentro do meu conhecimento e dentro de minhas experiências com enteógeno, que a experiência com enteógeno também é uma experiência espiritual. Então, como é que eu identifico hoje, lendo Quebra-na-Gaste, o real motivo no qual fez a Rainha Maqueda ir até Israel, ir até Jerusalém, buscar por esse conhecimento, porque ela estava no seu palácio, ela estava lá cuidando do seu reino próspero, lindo, maravilhoso, saudável, e ainda assim ela saiu da sua zona de conforto, de total conforto, para ir até Jerusalém, buscar informações, buscar entender o que é que se passa na mentalidade daquela população. Não é na mentalidade daquele rei, não é na mentalidade daqueles professores, é na mentalidade daquela população. A rainha Maqueda se dirigiu até Jerusalém para aprender com o rei Salomão sobre espiritualidade, sobre educação. Aí de que forma eu compreendo como foi que Rainha Maqueda percebeu que isso ia dar certo? Através de uma experiência espiritual, eu consigo entender isso. No Quebra-na-Gaste não tem dizendo se a Rainha Maqueda teve uma experiência espiritual antes de tomar a decisão de ir até Jerusalém. Eu estou falando por mim, dessa vez eu estou falando por mim com minhas palavras. Estou falando pela minha experiência com o enteógeno, estou falando pela experiência espiritual que eu tive. Meu primeiro contato com o enteógeno foi em 2011, foi com o Salvia Divinorum, antes de tomar Jurema Preta. Durante muito tempo eu consagrei Jurema Preta com a Arruda da Síria, um enteógeno que a gente aqui do Nordeste conhece bem, a Jurema Preta. Antes mesmo da gente se manter nesse ciclo consagrando a Ayahuasca. A Ayahuasca era algo de vez em quando, a gente tomava mesmo, era Jurema Preta. Mas o que é que eu estou dizendo? Antes da Jurema Preta, eu tive uma experiência com Salvia Divinorum. E por estar estudando biologia, eu fazia faculdade de biologia, eu estava bastante afastado dessas questões espirituais. Minha mente estava bem neutralizada mesmo a respeito de espiritualidade. Não era algo que eu vinha buscando, não era um tema que fazia parte da minha vida, até eu ter essa primeira experiência com enteogenia, que foi através da Salvia Divinorum. E o que foi que eu vi? O que foi que eu senti? O que foi que eu percebi? Enquanto eu estava no processo do enteógeno, eu tive uma experiência semelhante àquela leitura bíblica do Gênesis, que a gente faz quando Moshe, no caso Moisés, ele entra numa caverna e tem um encontro com Deus, e Deus se mostra para ele como se fosse uma sarça pegando fogo,
que não consome o fogo azul, que não consome a sarça, numa linguagem mais popular, mais fácil da galera entender, para compreender realmente minha visão. Tipo, Moisés via um matagal assim, cheio de fogo, que não queimava o mato. Tava lá a bendita sarça pegando fogo, um fogo que tinha um brilho diferente, um fogo que não fazia a planta virar cinzas, entendeu? Eu acho que todo mundo já ouviu essa história de Moisés, a experiência espiritual que Moisés teve, e ele identificou como sendo Deus, sendo o Eterno. Mas a gente sabe que Moisés não só nasceu, como ele cresceu e foi educado no Egito. Moisés era egípcio. Embora ele fosse vinculado espiritualmente com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Moisés era egípcio. Ele nasceu no Egito. Ele foi educado num ambiente onde todos os sábios, os professores e as pessoas que trataram da educação de Moshe, porque Moshe era tipo um príncipe, ele foi adotado pela filha do rei, né? Todo mundo conhece essa história. Então meio que ele tinha uma vida de príncipe. Então o que não faltou na vida de Moisés foram professores para ensinar coisas sobre literatura, sobre montaria de cavalo, sobre luta, sobre agricultura, sobre arquitetura, sobre todas as ciências, todas as atividades científicas que aquela população naquela época tinha o costume de praticar, de dominar. Então Moisés, diretamente, por ter por ter crescido num local de privilégio, Moshe teve acesso a uma educação de qualidade e muito próximo a ele. Aí quando chega na fase adulta da vida, essa criança que chegou na fase de adolescente e até chegar na fase de adulta, sempre aprendeu sobre os deuses egípcios, sobre a mitologia egípcia, né? Aqueles deuses que têm cabeça de crocodilo, Sobek, Horus, tem uma cabeça de águia, se eu não me engano, uma cabeça de coruja, tem um que tem uma cabeça de falcão, uma deusa tem uma cabeça assim, um gatinho dourado, uma deusa tem uma cabeça de sapo, se eu não me engane, se eu não estou enganado, como é o nome dela, Daat, eu não sei, não tenho certeza. Tem Anubis, que tem uma cabeça de lobo. E, enfim, são incontáveis deuses. Atom, a cabeça dele é como se fosse um sol, né? Ele não tem um corpo humano, tem algo que parece ser um corpo e a cabeça é um sol. Tem Amon-Ra, tem Ísis, Osíris. São incontáveis deuses com incontáveis características que são marcantes no personagem. Ninguém consegue esquecer que Hulk fica verde quando tá com raiva. Tu esquece disso? Tu que cresceu vendo filme de herói, tu que tá ligado quem é Bruce Wayne, tu sabe que a fantasia do Batman é baseada no morcego, porque ele teve lá, aconteceu uma tragédia com ele, no dia que o pai dele morre, ele se assusta com o morcego. No entanto, a roupa dele de herói é baseada no morcego. Tu que cresceu vendo isso, tu por um momento vai esquecer disso? Se alguém vir te dizer aqui que a fantasia do Batman é, sei lá, uma libélula, não, mano, tu sabe que é um morcego, tá ligado? Por aí, a gente conhece esses personagens porque a gente cresceu vendo eles, a gente cresceu ouvindo sobre eles. A gente gosta de filme de herói, de jogo de videogame, a gente gosta também, a gente gosta de desenho animado, então a gente conhece esses personagens. A gente entende como é que se desenvolveu os poderes dele, a gente entende por que eles se vestem daquele jeito. Mas Moshe Rabbeinu, Moisés, em português Moisés, Moshe, quando teve a sua experiência espiritual já adulto, ele não viu nenhum deus egípcio. Ele não se deparou com aquela história que ele veio ouvindo a vida inteira, aquela história de sempre, tá ligado? Ele não viu deuses com cabeças de animais, metade humano, metade lobo, metade humano, metade girafa, aqueles deuses que tem a cabeça de... Como é o nome daquele? Do chacal, né? Que é o deus do submundo, Anubis, já falei dele. Moisés não se deparou com os deuses do gatinho dourado, aquela deusa da fertilidade que tem uma cabeça de rã,
Nada disso, mano. A primeira experiência espiritual dele, ele se deparou justamente com esse fenômeno que ninguém consegue explicar, muito menos dá para identificar como sendo um deus egípcio, né? Um fogo que não queima, no mato, que não está no meio de uma fogueira, um mato verde, uma sarça, né? No caso, é como se fosse um arbusto aqui, desse matagal que a gente conhece aqui, pegando fogo, um fogo que não consome. O que é que isso tem a ver com os deuses egípcios? O que é que isso tem a ver com a literatura que Moisés sempre esteve relacionado durante a sua vida inteira, durante quando ele era criança, quando ele ficou pré-adolescente, quando ele ficou adolescente e quando ele ficou adulto? Porque na primeira experiência espiritual de Moisés, ele não viu nenhum desses deuses do panteão egípcio, que seriam personagens que a gente não ia ter dificuldade nenhuma de confundir. Um cara que tem a cabeça de crocodilo com um mato azul pegando fogo, que não queima, que fala contigo, tá ligado? Cadê a deusa do gatinho dourado? Por que Moisés não viu nenhum deus egípcio? Porque Moisés não teve acesso a essas divindades, a essas idolatrias, chame lá como você quiser chamar. Porque depois de tomar um enteógeno, eu consegui perceber como que foi de fato essa experiência espiritual de Moshe, com aquele fogo na sarça, aquele fogo ardente na sarça que não consome, e varará, como está lá no livro de Gênesis, que é uma história que todo mundo já ouviu falar, todo mundo deve estar cansado já de ouvir falar dessa historinha aí, que Moisés entra numa caverna desesperado e se depara com a presença de Deus. É a presença de Deus, não é a imagem de Deus. Por isso que não dá para descrever o eterno com uma cabeça de hipopótamo, uma cabeça de girafa, uma cabeça de papagaio ou uma cabeça de tamanduá. A experiência espiritual de Moshe foi com o eterno. Não dá para tu pegar a cabeça de todos os mamíferos e criar um personagem e chamar ele de eterno. Não dá. Não é coerente. Não cabe. Quantas cabeças tem o eterno? Será que só as cabeças dos mamíferos ia dar pra gente criar esse personagem? Dá pra gente criar um personagem e chamar de eterno se a gente bota nele uma asa de pato ou uma asa de gavião? Quantas asas deve ter um ser que é maior do que toda a infinidade do cosmos? Será que é coerente botar nele todas as asas de todos os insetos que existem? Acho que ainda assim ia ficar faltando asa, tá ligado? Porque a gente tá falando de uma força cósmica infinita, mais do que infinita, porque infinito tem um começo e tem um meio que a gente observa, não tem fim, mas a eternidade é maior do que o próprio tempo, é maior do que o espaço, é maior do que o cosmos, é maior do que o universo. Então não dá pra gente juntar todas as cabeças que a gente quiser juntar e fazer um personagem eterno, não dá pra gente botar qualquer asa que seja e dizer, ah, isso aí é Deus, o Deus do infinito, o Deus eterno, seja lá o Deus criador do universo, o Deus criador dos planetas, o Deus que criou os planetas. Qual é a entidade que criou o Sol, os planetas e as estrelas? A gente aqui conhece através de outras religiões a entidade que criou o mar, uma entidade representa a floresta, outra entidade representa a lua, e por assim vai, né? Continua a descrição. Se assemelha bastante ao panteão egípcio, ao panteão grego, que tem um personagem para descrever, para ser responsável por cada força que existe no nosso mundo. A leitura bíblica é diferente. A leitura bíblica é diferente. Foi disso que a Rainha Maqueda foi atrás. Ela foi buscar esse conhecimento, essa compreensão, essa leitura de realidade. Entendeu? Que não tem como a gente associar um aspecto mínimo que seja de nossa existência a uma outra entidade qualquer que não seja o eterno. A leitura bíblica nos ensina que o eterno é a entidade suprema e acima dessa entidade não existe nenhuma outra que dure mais tempo do que o tempo e que nenhuma outra entidade é responsável por criação alguma. Foi desse conhecimento que a Rainha Maqueda foi buscar em Jerusalém. Ela foi atrás desse tipo de conhecimento. Porque trata-se, o monoteísmo aplicado na educação, ele tem como resultado espiritual algo
que manifesta na mente da gente um relacionamento espiritual com essa força cósmica que acreditamos que dela é de onde vem a origem de toda a nossa existência, do mundo físico e do mundo espiritual. A gente não acredita que existem deuses da floresta, existem deuses que representam um determinado tipo de uma classificação de animais, por exemplo, o deus réptil, o deus mamífero ou o deus inseto. Não é essa leitura de realidade que a gente encontra na Bíblia. A partir do momento que a gente vai tendo uma compreensão mais profunda a respeito da espiritualidade da natureza, a gente compreende por que a Bíblia insiste nesse assunto de monoteísmo. E eu estou aqui para dizer a vocês, com base na minha experiência com o enteógeno, com base naquilo que eu li sobre Moisés, e eu tive uma compreensão quando tive uma experiência espiritual, eu entendo que foi atrás desse conhecimento que a rainha Maqueda saiu de Etiópia até Jerusalém para poder buscar esse conhecimento que a gente tanto faz chamar de científico ou de espiritual, porque o monoteísmo ele tem dentro de si próprio esses dois aspectos que somam uma exatidão quando a gente está buscando de compreender a nossa realidade, a nossa existência, a espiritualidade das pessoas, a espiritualidade da natureza. O monoteísmo é a chave da gente compreender de uma forma coerente essas passagens bíblicas. A nossa experiência com o enteógeno também, se você for tomar partido vindo do monoteísmo, cara, você vai ver a enteogenia como o fator espiritual de tudo aquilo que a ciência explica a respeito da nossa existência. Não existe, na nossa compreensão, não existe uma briga de ciência e religião. Não tem isso de evolução para desmentir o Gênesis e vice-versa. Quando a gente passou a entender que as criaturas se adaptam ao meio ambiente, isso mata a fé da pessoa. Tipo, quem está no caminho da enteogenia, quem está no caminhar dessa experiência espiritual através dos enteógenos, na mente da gente, galera, não faz sentido fé se chocar com ciência, não faz sentido algum. O conhecimento científico, ele vem para estruturar a nossa fé. O conhecimento científico, ele vem para dar base à nossa fé, ele vem para fazer com que a gente compreenda de fato os fenômenos que acontecem nesse mundo físico, porque os fenômenos que acontecem nesse mundo físico, existe um motivo espiritual para eles estarem acontecendo, tá ligado? E a enteogenia vai te dar essa percepção sobre a espiritualidade de todo aquele conceito científico que todo mundo acredita que veio para matar a fé, que veio para destruir as religiões e tipo, para que, pô, mano, a maioria dos cientistas são ateus. Por que os cientistas são ateus? Tipo, na minha visão, uma palavra minha, uma ideia minha, na minha visão, essa galera aí tá com o pé bem fincado no ateísmo, é por falta de um enteógeno bem forte, é por falta de jurema, é por falta de ayahuasca, é por falta de sálvia divinorum, que você não consegue identificar a espiritualidade nas explicações científicas, tá ligado? Por exemplo, a origem do universo, a origem da humanidade e a origem da natureza está descrito no Gênesis. Aí quando tu lê lá sobre a evolução e sobre o Big Bang, aí na tua mente vai se desfazer todos aqueles conceitos espirituais que tu aprendeu na Bíblia? Não. Para quem está nesse caminho aí buscando experiência espiritual através da enteogenia, não faz sentido algum, mano. Não faz sentido algum. Quando eu vejo cientistas explicando sobre o universo, sobre astrofísica, sobre essas coisas que são super complicadas pra gente, através da minha experiência com a enteogenia, eu identifico o fator espiritual de tudo aquilo que o cientista está falando. E eu, sinceramente, não consigo entender como é que esses caras são ateus. Porque eu acho que a ciência, de verdade, a ciência dá base à nossa espiritualidade. A ciência dá base ao que a gente chama de fé. Não existe isso. Quem tem enteogenia na vida
Pra gente não existe isso, irmão, de briga científica com briga de fé, com disputa de acreditar. Isso não existe, galera. E a Rainha Makeda tinha isso em mente. A Rainha Makeda sabia que fé e ciência, quando se caminha junto, o resultado é ter uma educação que vai, no futuro, ser uma nação próspera, uma população saudável, uma nação forte, uma nação bem embasada na sua identidade, uma nação que tem orgulho da sua etnia, da miscigenação que aconteceu entre a sua população. A gente vai ter uma nação que tem uma estrutura muito bem fincada, tanto na fé quanto na ciência. Foi disso que Rainha Makeda foi atrás, tá ligado? Até o próximo vídeo. Shalom, galera. Esse é o assunto que a gente tanto gosta. Filosofia de vida, Rastafari, enteogenia e estudo bíblico também. Quebra Nagasta. Eu tenho o costume de estar lendo sempre a Bíblia hebraica. Eu sou muito ligado à Torá por conta da minha ancestralidade, da ancestralidade da minha família. Eu sou muito ligado à Torá. Mas eu também não abro mão de uma visão a respeito de outras Bíblias. Eu conheço irmãos que leem muito a Bíblia cristã. Não é o que eu tenho costume de ler. Agora, de um tempo para cá, eu estou lendo o Quebra Nagasta, né? Nessa última temporada eu venho lendo Quebra Nagasta, que também tem aspectos cristãos nessa Bíblia. Mas, se é estudo bíblico, a gente não abre mão aqui essa vontade vamos excluir só porque tem uma paradinha que eu não gosto, que eu não me identifico. Não é assim, tá ligado? Não é excluindo ninguém que você vai entender os pensamentos e os questionamentos de alguém. Não é excluindo uma determinada fonte de conhecimento que você, no futuro, vai querer falar sobre, vai achar que domina o assunto, mas como? Que tu quis excluir, tá ligado? Então a gente se mantém na leitura, a gente se mantém no buscar de conhecimento e a gente se mantém firme nesse trabalho com enteogenia, porque é de onde vem nossas experiências espirituais, é de onde vem a nossa vontade de compreender não só a tradição Rastafari, mas também o xamanismo, que foi através do xamanismo que eu cheguei nos enteógenos. A gente está aqui para compreender, para ouvir e para aprender. Então, quem quiser trocar ideia com a gente, manda perguntas, manda alguma ideia aí. Quem quiser vir até a gente também é bem-vindo. E é isso aí, galera. Shalom, brachá. Até o próximo vídeo.